Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os defeitos do negócio jurídico. Então, para você aí que está nos acompanhando, bem-vindo mais uma vez. E a gente conversa hoje sobre estado de perigo e lesão. Vamos falar também sobre fraude contra credores e simulação, mas em um vídeo subsequente. Nesse vídeo falaremos desses dois defeitos do negócio jurídico, estado de perigo e lesão. Estou aqui na página 78 do seu livro didático e quero destacar esse quadro que é apresentado para vocês. Depois nós vamos para o código. Nós temos dentro dos defeitos do negócio jurídico, e é muito importante que você se lembre que os defeitos, eles geram anulabilidade dos negócios jurídicos. Ou seja, os negócios jurídicos que possuem ou que possam ter sobre si a constatação de um defeito, eles não são automaticamente nulos, eles são anuláveis, ou seja, eles podem produzir os efeitos normalmente. Então, eles podem produzir os efeitos ou nós podemos ter uma situação de anulação. Então, os defeitos do negócio jurídico geram a possibilidade de anulação ou também chamada de anulabilidade do negócio jurídico firmado. Nos vídeos anteriores, foram 3 vídeos, nós trabalhamos sobre erro e ignorância, dolo e coação, cada defeito em um vídeo específico. Falaremos nesse vídeo sobre estado de perigo e lesão. São defeitos, cada um previsto em um único artigo, não tem necessidade de realizarmos essa separação. Também é importante, partindo desse quadro que lhe é apresentado pelo material didático, que você entenda que nós temos, dentre os defeitos do negócio jurídico, os chamados vícios de consentimento e os vícios sociais. Nós temos 5 vícios de consentimento e 2 vícios sociais. Todos geram a possibilidade de anulação do negócio jurídico firmado. Quais são os vícios de consentimento? Erro ou ignorância, dolo, coação, estado de perigo e lesão. Quais são os vícios sociais? Fraude contra credores e a simulação. Isso no código é trabalhado dentro da parte chamada só de fraude contra credores. Mas vamos então ao Código Civil. Deixei aberto aqui para você, artigo 156 do Código Civil. E olha o que diz o artigo 156. Configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa. E aí temos o parágrafo único dizendo: tratando-se de pessoa não pertencente à família do declarante, o juiz decidirá segundo as circunstâncias. Pessoal, chamo a atenção de vocês sobre a minha fala bastante comum, de que dentro da lógica do direito, as palavras elas têm o seu significado e elas nos esclarecem muitas coisas. Então, estado de perigo nada mais é, como o próprio nome nos indica, um negócio jurídico firmado, estando a pessoa envolvida em uma circunstância perigosa. Então, nós temos aqui um negócio jurídico produzido a partir de uma circunstância de perigo, de risco, uma circunstância emergencial. E mais do que isso, não basta termos um negócio jurídico assumido em uma circunstância emergencial, porque um negócio jurídico assumido em uma circunstância de premente necessidade, ele pode ser perfeitamente válido. Então, além de ter sido firmado em um momento de extrema necessidade, é indispensável que a obrigação assumida seja excessivamente onerosa. Mais uma vez, então, além do negócio ser firmado em um momento de grande necessidade, a obrigação assumida precisa ser excessivamente onerosa, ou seja, excessivamente desproporcional. É importante nós entendermos isso, porque se diante de uma situação de necessidade, eu firmo um negócio, mas ok, com valores ok, tudo certo, sem nenhum problema, esse negócio é válido, não importa o momento em que ele foi realizado.
Mas no estado de perigo, nós temos uma somatória de coisas. Então, nós temos um negócio jurídico firmado em um momento de extrema necessidade. Além disso, temos uma obrigação excessivamente onerosa. Além disso, a pessoa que faz o negócio jurídico, né, o contratante, ele faz o negócio para se salvar ou para salvar pessoa de sua família. Seria o terceiro elemento fundamental para nós compreendermos dentro do estado de perigo. Ok? Mais uma vez, negócio firmado em uma situação de extrema necessidade, obrigação excessivamente onerosa e a pessoa pratica ou realiza o negócio para se salvar ou para salvar pessoa de sua família. Se eu uno esses três requisitos, eu estou diante de uma circunstância de estado de perigo e essa circunstância pode resultar na anulação do negócio estabelecido. Devemos dar atenção ao parágrafo único, que abre o leque das possibilidades do estado de perigo, não o limitando a uma questão pessoal ou de um familiar. É possível termos um estado de perigo para a proteção de terceiro que não seja família, de um amigo, por exemplo. Por exemplo, quando que vai acontecer isso? Aí eu dependo de um processo em que o juiz vai decidir essa situação conforme as circunstâncias, né, conforme o caso concreto. Eu preciso demonstrar que efetivamente havia ali um estado de perigo em que eu pratiquei aquele negócio, fiz aquele negócio para salvar o meu amigo, senão ele morreria. Aí eu preciso demonstrar isso durante o processo. Um outro ponto importante, antes de nós chegarmos ao exemplo, né, do estado de perigo, é que quando o caput do artigo 156 fala família, ele não faz qualquer limitação a grau familiar. E isso é interessante, porque nós temos alguns artigos no Código Civil que conferem possibilidades ou direitos a parentes de até quarto grau, por exemplo. Aqui não. Ele só fala família. É gente da família, não importa o grau, se insere na hipótese do caput. Exemplo de estado de perigo, de uma circunstância emergencial. Um exemplo que a gente pode utilizar é o seguinte: você está na sua casa e a sua mãe começa a passar muito mal. Passar mal. E você está desesperado. Sai na sua garagem e o carro não funciona, porque nessas horas nada dá certo mesmo. Então você percebe que você tem um vizinho ali na rua, na calçada, com o carro dele estacionado. Você corre até o seu vizinho e fala assim: olha, você me empresta o carro? Eu preciso levar minha mãe até o hospital, a situação é extremamente delicada, é urgente, eu estou desesperado. E o vizinho, então, percebendo o seu desespero, porque a situação de perigo precisa ser conhecida pela outra parte, a outra parte precisa saber da situação de perigo, ele se aproveita disso e fala assim: ok, mas assina aqui uma promissória de R$1.000. O que é como se fosse um aluguel para você usar meu carro agora. Você está desesperado, não está com tempo para discutir, você simplesmente assina. Pega o carro, leva sua mãe, salva sua mãe. Percebe a situação do estado de perigo aqui? Neste caso, é perfeitamente possível que você busque o judiciário para invalidar essa promissória por conta do estado de perigo. Você assumiu uma obrigação excessivamente onerosa, completamente desproporcional, para salvar alguém da sua família. E note, o próprio caput diz, o verbo é salvar. Nós estamos falando de uma questão de vida, de integridade física, de saúde mesmo. Isso é muito importante para nós entendermos o estado de perigo. Tudo bem? Então aqui nós temos um aproveitamento de alguém por conta do meu estado de perigo, ou do estado de perigo de alguém da minha família, ou de uma pessoa próxima a mim, no caso do parágrafo único. Assim a gente fecha estado de perigo. Vamos para a próxima situação, que é a lesão. A lesão, ela é prevista no artigo 157. Vamos dar uma olhada no artigo 157. Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade ou por inexperiência, se obriga à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Aí vem o parágrafo 1º. Aprecia-se a desproporção das prestações segundo os valores vigentes ao tempo em que foi celebrado. Parágrafo 2º. Não se decretará anulação do negócio se for oferecido suplemento suficiente ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito.
Vamos lá. Aqui na lesão, nós temos, mais uma vez, pensa no nome. O nome te traz um indicativo. Nós temos a figura do ato de lesar alguém. Então, nós temos um indivíduo, uma pessoa que foi lesada, que foi prejudicada por estar em necessidade ou por uma inexperiência. A pessoa é inexperiente, então aqui se protege a inexperiência ou também se protege uma circunstância de necessidade, e ela se obriga a uma prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Vamos pensar num exemplo, o artigo é pequeno, a gente já pode caminhar para o exemplo. Uma situação que acontece, a gente observa isso no nosso dia a dia. Pessoas que estão em uma situação financeira precária, prejudicada, e diante daquela situação financeira, ela vai e coloca o seu carro à venda, porque estão vencendo ali algumas faturas e ele quer pagar, não quer ficar com o nome sujo, está realmente preocupado com isso, tem uma preocupação com a maneira como é visto pelas pessoas, teve sempre uma conduta muito honesta e correta na sociedade e só está passando por um momento difícil, financeiramente falando. E ele coloca o seu carro à venda. Imaginemos que o seu veículo valha 20 mil reais. Ele coloca à venda e claro que aceita uma negociação. E é um momento difícil, não encontra compradores, por mais que o veículo esteja sendo oferecido por um valor de mercado, um valor adequado. Vamos imaginar que ele esteja pedindo 18, 19 mil no veículo. Vem uma pessoa e fala assim, olha, você está daí há um tempo tentando vender, não consegue. Eu consigo, eu tenho interesse no seu carro, mas eu não tenho esse dinheiro, eu tenho 11 mil reais. Eu te dou 11 mil reais à vista, você pode? Você aceita? E aí você, diante dessa necessidade, não porque você quis, não é porque para você está ok entregar por 11 mil, foi diante de uma necessidade. Então você, diante dessa necessidade, aceita e entrega o carro e recebe 11 mil reais, ou seja, você vendeu o veículo por pouco mais de 50% do seu valor. Bom, isso evidentemente se enquadra no parágrafo 1º do artigo 157. Existe uma desproporção das prestações, porque eu entrego a minha prestação, entrego um bem, um veículo que vale 20 e recebo a prestação do outro é 11. Tem uma desproporção gigantesca entre as duas prestações. Isso verifica a lesão. E diante disso eu posso ingressar judicialmente para anular esse negócio jurídico, pegar o meu carro de volta e obviamente devolver os 11 mil reais que foi pago. Ah, mas como que eu convalido? O comprador do carro gostou tanto do carro que fala, não quero perder o carro. Aí vem o parágrafo 2º, ele paga a diferença. Ele aumenta, ele complementa o valor. Complementando o valor, ele vai ter direito de permanecer com o veículo. Do contrário, nós temos essa possibilidade de anulação do negócio jurídico. Também podemos ver a lesão, e aí é um exemplo que o livro didático traz, que é na situação de perda de voo. Você teve um atraso no voo e você precisa viajar. Você não quer ficar lá esperar o dia seguinte para viajar, porque você quer viajar para ver seus parentes, quer ficar um tempo correto com eles e tal, não quer perder um dia no aeroporto. Então você vai ao guichê de outra companhia aérea e a pessoa, percebendo ali a sua necessidade, vende a passagem por 10 vezes o valor que seria adequado. Você, diante da necessidade e também por uma certa inexperiência, paga. E vai. Isso depois você pode buscar a invalidação desse negócio, porque você assumiu uma obrigação, né? Você teve aí você assumiu um negócio jurídico onde a prestação era absolutamente desproporcional. Isso se deu por uma necessidade. Jovens, eu espero que talvez você aí esteja questionando do tipo, poxa, mas lesão é muito parecida com estado de perigo. Porque nos dois casos eu tenho uma premente necessidade. E nos dois casos eu assumo uma obrigação grande. Só que no estado de perigo ele chama de excessiva onerosidade e aqui na lesão ele chama de desproporção das prestações. Como que eu vou saber se é lesão ou se é estado de perigo? A chave para você diferenciar a lesão de estado de perigo é o salvar.
o verbo salvar. Se eu tenho perigo de vida, se eu tenho risco no caso não seria risco de vida, se eu tenho risco de morte, se eu tenho risco de prejuízo físico, integridade física, saúde, isso é estado de perigo. Agora, se a minha questão, o meu prejuízo é financeiro, e toda circunstância envolvida ali é financeira, não só o meu prejuízo, né? Mas toda circunstância discutida é financeira, é lesão. Por exemplo, se eu não vender meu carro, no exemplo que a gente deu para lesão, o máximo que vai acontecer é eu não vou pagar minhas contas. Vou ser protestado, posso ser processado, enfim, mas morrer eu não vou. Se eu não comprar, por exemplo, a passagem que estão me pedindo 10 vezes o valor, o máximo que vai acontecer é eu pegar o voo no dia seguinte. Mas morrer eu não vou. Agora, se eu não assinar a promissória de R$ 1.000, no exemplo que nós demos no estado de perigo, minha mãe pode morrer. Percebe a diferença? Então, o estado de perigo está sempre atrelado à ideia de salvar, e essa salvação diz respeito à vida, diz respeito à integridade física e à saúde. Certo? Então, nós encerramos aqui mais 2 vícios ou defeitos no negócio jurídico: estado de perigo e lesão. E com isso a gente encerra os vícios de consentimento. Falaremos em seguida sobre o vício social, fraude contra credores. E a gente já volta com outro vídeo para falar sobre isso, tá bom? Um abraço. Qualquer dúvida, entre em contato. Até mais. Tchau, tchau.